Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre expressões numéricas e expressões numéricas com as 4 operações misturadinhas nela e também o uso dos parênteses. O que será que vai acontecer aqui, né? Vocês sabiam que as expressões numéricas são traduções de situações cotidianas e podem envolver as 4 operações básicas? Muito bem. 4 operações básicas, situações do meu cotidiano. O que isso significa? Bom, se eu tenho uma situação problema escrito no português convencional, o que acontece? A gente consegue traduzir esse problema, essa situação problema, em linguagem matemática, certo? Muito bem. E para isso a gente vai traduzir em linguagem matemática usando o quê? Números e operações. Tá, mas prof, 4 operações básicas? Isso mesmo. Quem são as 4 operações básicas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas quando está todo mundo junto e misturado, como que eu posso resolver? Então observa aqui o que está acontecendo. A prof trouxe um exemplo de resolução aqui, ó. Destaquei aqui o 120 dividido por 3. Então vai ficar o quê? Vai dar o 40, daí eu fiz o quê? Fiz a multiplicação. Fazendo essa multiplicação, eu vou fazer essa soma ou eu vou fazer essa divisão? Olha o que está destacado. Vou fazer a divisão primeiro. E depois que eu vou fazer as somas e as subtrações que aparecem. Então primeiro eu resolvo as multiplicações e divisões. Depois eu resolvo as adições e subtrações, certo? Muito bem, tem uma ordem, né? Tem uma ordem para seguir, olha lá. Qual ordem? Primeiro multiplicação e divisão. Depois adição ou subtração, beleza? Muito bem. Já registramos isso, já entendemos isso, que numa expressão onde tem adição, subtração, multiplicação e divisão, primeiro eu vou olhar para a multiplicação e para a divisão e depois eu vou olhar para a adição ou subtração, beleza? Muito bem. Mas por que isso acontece? Professora, alguém deitou lá, dormiu e acordou pensando nessa ordem? Vejam bem. Isso acontece porque as operações inversas, elas estão numa mesma hierarquia de resolução. Porque quando a gente começou a pensar em expressão numérica, a gente tinha só adição e subtração. E a gente resolvia na ordem, certo? Depois, quando apareceu a multiplicação passou a ser prioridade, não é verdade? E aí, como a divisão ela é uma operação inversa da multiplicação, ela fica no mesmo patamar de hierarquia de resolução, beleza? Muito bem. Então, por isso, a multiplicação não é o inverso da divisão e a divisão não é o inverso da multiplicação? Isso mesmo, é o inverso. E aí, a adição não é a inversa da subtração e assim como a subtração é o inverso da adição? Isso mesmo. Muito bem. Então, nessa situação aqui, o que aconteceu? Nossa, professora, agora apareceu parênteses. O que eu vou resolver primeiro? A gente tem parênteses. Então, a gente sabe que o quê? Que os parênteses são sinais de associação que mostram para mim que eu preciso olhar para aquilo ali primeiro, certo? Então, eu vou olhar primeiro para o que está dentro do parênteses. Mas dentro do parênteses, o que eu vou olhar primeiro? Bom, vou olhar a minha ordem. Qual é a minha sequência? É a divisão aqui, é a multiplicação aqui, certo? Então, eu tenho que, primeiro, parênteses, depois, dentro do parênteses, multiplicação ou divisão, adição ou subtração, certo? Muito bem. Então, nesse vídeo, a gente fez um resumo de expressão numérica envolvendo as 4 operações básicas e o uso do parênteses. Lembrando, parênteses eu olho primeiro e dentro do parênteses eu vou seguir a sequência. Multiplicação, divisão e vou adição e subtração, certo? Espero que vocês tenham gostado e até breve.